Glória a Deus. Aleluia. É com muita alegria que estou aqui. Sinto honrado na parte de Deus por trazer a palavra dele, por ter confiado em mim e estar trazendo, ministrando a palavra de Deus. E Deus tem ministrado em meu coração algo sobre a fé. E nesse momento de crise que o mundo inteiro está vivendo, eu padeci bastante com a fé. Mas só que Deus ensinou eu sobre a fé. O que é de verdadeiro, de fato, é a fé. Que muitos aí no mundo falam fé, mas falam de boca para fora. Fala só fé. Ah, se tem fé? Tem. Mas é de boca para fora. E nesse momento de crise que nós estávamos passando, bem no começo da pandemia, foi muito sofrido para mim. Eu sofri muito, eu fiquei muito apavorado. Eu confesso, irmão, que fiquei apavorado. Mas, por mais que eu crendo em Deus, estar congregando na obra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas eu fui igual Pedro, naquela tempestade. Ele viu Jesus Cristo de longe, e ele falou, se fosse Jesus Cristo mesmo, falou com ele, que mandava ele ir até ele. E Pedro, como nós sabemos, ele desceu do barco, ele começou a andar sobre as águas. Eu estava andando sobre as águas, eu sentia, mas comecei a ver a notícia no jornal, comecei a ver o caos, comecei a ver do meu lado, ao redor. Eu fui vendo muita gente morrendo, começou chegando mais perto, eu comecei a ficar apavorado. E eu olhando para isso, foi igual Pedro olhando do lado, vendo o mar agitado, ele começou a afundar. E eu comecei a afundar naquele momento. Eu lembro que eu marquei, foi 9 dias sem dormir. Eu liguei para o pastor uma vez, falar com ele. Deus usou ele para falar comigo. Eu ouvia a voz dele, eu me acalmava. Que eu enxergava a fé, eu conseguia ouvir a fé através das palavras que ele falava. Eu fiquei 9 dias sem dormir. Eu falava, meu Deus, que é isso que está acontecendo? Eu consegui dormir uma vez que foi com remédio, uma vez que eu vim de lá de uma cidade que eu nasci em Poconé. Muitos de lá estão assistindo, acho, agora, nesse momento. E Deus me acalmou. Quero fazer uma introdução acerca da fé. A fé, muitos homens e mulheres de Deus viveu nesse propósito, na fé. Eles deram um passo de fé. Eles não só deram um passo de fé, mas eles viveram a vida inteira em fé. Em Hebreus capítulo 11, vem relatando certinho, vem falando sobre os homens e mulheres de fé, que decidiram confiar em Deus. Ali você vai ler o capítulo inteiro, vai estar falando sobre a fé, alguns homens que andaram em fé e algumas mulheres. Mas muito mais do que está escrito ali, também andaram em fé. E um deles foi Noé. Noé, ele viveu em fé, ele viveu a vida dele em fé. Deus falou só uma vez com ele, para ele construir a arca. E falou uma vez, ele ficou 100 anos construindo essa arca. E se fosse nós que Deus falasse uma vez só, para ir fazer determinado algo, será que nós ia só com a palavra? Hoje Deus fala muito mais de uma vez, fala através do pastor, fala através do louvor, através de simples coisa que você vê, ele começa a falar com você. E mesmo assim nós não damos ouvido a Deus, queremos mais confirmação se é de fato Deus ou não. Nós temos que ser igual Noé, que ouviu a voz de Deus e tinha certeza, plena certeza, que ia acontecer o dilúvio. E Deus estava com ele, passou 100 anos, e chegou o dia, e foi salvo só ele, a família dele. E também Abraão. Abraão, ele viveu em fé. Ele deu um passo de fé e continuou a vida inteira dele andando em fé. E ele é considerado o pai da fé. Glória a Deus. Também quero falar um pouco de Pedro. Pedro, como eu falei,
Pedro era ousado que era, mas que faltava, tinha hora a fé nele, ele ficava meio confuso, mas mesmo assim, ele dava o passo de fé, aquele primeiro passo, ele estava buscando mais e mais, mesmo errando. Pedro foi um deles também. A mulher também do fluxo de sangue, essa mulher teve muita fé. Ela estava os 12 anos com esse problema que ela estava com ela. Ela procurou ajuda na medicina, através do remédio, e mesmo assim, não foi o suficiente para ela ser curada. E ela ouviu, ela sabia que Jesus Cristo ia passar por ali. Aquela fé gerou nela uma esperança, gerou nela força. Ela já estava muito debilitada com esse problema que ela tinha na saúde dela, ela estava fraca. E na Bíblia fala que tinha uma multidão cercava Jesus. Tinha muita gente cercando Jesus. Jesus Cristo andava no meio e aquele povo, os discípulos junto ali. E fala que ela conseguiu, ela falou, se eu só apenas tocar nas vestes de Jesus Cristo, eu serei curada. Ela foi se arrastando, aquela mulher estava fraca, aquele povo ali, tinha ímpio, tinha o povo que cria em Jesus Cristo, mas tinha um que não ligava para ela, menosprezava ela ali, mesmo assim, ela ia se arrastando, através da fé, ela conseguiu chegar até Jesus Cristo e teve a cura. José também foi um homem que teve muita fé. Deus deu a visão para ele que ele ia ser governador. E ele foi jogado no poço, foi vendido como escravo. E mesmo assim, ele conseguiu chegar na onde que Deus prometeu para ele, que era ser governador. E foi um governador muito respeitado nessa época. José foi um homem muito de fé. Davi também foi uma pessoa que teve muita fé. Davi, através da fé dele, ele venceu Golias. Ele era apenas um jovem. Ele não era guerreiro, ele não era soldado de guerra. Apenas ele era o pastor das ovelhas. E mesmo assim, através da fé, ele conseguiu vencer Golias. Convido os irmãos para abrir a Bíblia, aí na sua casa, aqueles que estão aqui, abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, vem falando assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, e a evidência das coisas não vistas. Aqui vem falando que a fé, ela é a substância das coisas que nós não vimos ainda, mas fala de uma substância. A substância é tudo aquilo que compõe algo. E vem falando que a fé, ela é a substância daquelas coisas que nós podemos imaginar, ver em visão, muito mais além do que nós possamos ver com nossos olhos carnais. Ela pode se tornar real através da fé. A mesma coisa, dá um exemplo de um depósito bancário que você vai fazer. Você está ali, vai lá no banco fazer um depósito de 10 mil, coloca no envelope, os 10 mil ali. Aí você vai lá na boca do caixa e vai fazer o depósito. Você colocou, fez o depósito na sua conta, colocou a agência, a conta, a operação ali. E na hora, você colocou, mas na hora que você acabou de fazer o depósito, você vai conferir na sua conta ali, ou se for passar o cartão ali, achando que está os 10 mil ali já na sua conta ali, não está. Mas você tem a certeza, a plena convicção, que dependendo do dia, dura até dia ou hora, você sabe, você tem a plena convicção que vai estar aqueles 10 mil ali, porque você foi lá, você depositou seu dinheiro ali, você já faz até compromisso com esse dinheiro, esses 10 mil. É a mesma coisa a fé. A fé é essa substância. A gente tem que depositar a nossa fé em Deus, porque Deus pode todas as coisas por nós. Só basta nós ter a fé
Nós precisamos depositar a confiança em Deus. Como você faz esse depósito, também deposita a sua confiança em Deus, porque Deus todo pode por nós, só basta nós confiarmos e ter essa fé, acreditar que tudo pode dar certo. E o significado da fé que de fato é, muitos acreditam que é só ficar ali, ficar igual aqueles monges lá, aqueles Buda lá, traçados os pés aqui, e fica lá meditando. Mas a fé é muito mais além. É muito mais além que você crê. No significado na língua portuguesa, eu fui pesquisar sobre isso. Significa, é a convicção intensa e persistência em algo abstrato, ou algo que não existe, que para a pessoa que acredita se torna verdadeira. Tudo pode se tornar verdadeiro através da fé, aquela confiança que nós depositamos em algo que nós almejamos ter. Também estava buscando, foi pesquisar também na língua hebraica, na língua original que foi transcrita, algumas partes, a maioria, eu creio, da Bíblia que foi em hebraico. O significado de fé para os hebreus, para o povo hebreu, para o povo judeu, se chama emuná. Na Bíblia dele está escrito assim, na onde que tem fé está escrito emuná. E o emuná, o que significa? O significado dessa palavra emuná para um povo judeu, que você perguntar para ele, ele vai falar o que é. O significado de emuná, que é fé para nós aqui, é a firmeza, é a certeza, é uma coisa firme, é uma coisa fixa, é a constância, é a lealdade, a fidelidade, é a honestidade, é uma coisa segura, é segurança, e também é um treinamento. Na língua hebraica, a tradução também é um treinamento. E o que eu achei interessante também, que o significado também é assim, é agir de tal maneira que inspira confiança. É você estar agindo de tal maneira ali que você inspira a confiança para aquela pessoa que vê você, vê aquelas atitudes que você está fazendo. É você inspirar essa confiança e acreditar. Também é acreditar, mas para o judeu é muito mais além. E para nós também tem que ser muito mais além de que você ficar pensando, imaginando, é uma coisa que você tem que estar pensando positivo sim, mas também se tem que ter as obras. Isso aqui faz parte da obra, você ser leal, você ter aquela firmeza, aquela certeza, andar com um passo de fé, como eu citei no começo, esses homens e mulheres que andaram na fé. Agora, citando aqui, como é a tradução na língua hebraica, que se chama emuná, podemos entender o que está escrito em Hebreus capítulo 10, 38. Um pouquinho para trás, de onde nós lemos agorinha. Hebreus capítulo 10, versículo 38, que está escrito assim: mas o justo viverá pela fé, mas o justo viverá em emuná, mas o justo viverá em firmeza, em certeza, em lealdade. Mas o justo viverá em segurança, agir de tal modo que inspire em confiança. É assim que está escrito. Se nós for ver a tradução, como que está escrito, eu lendo esse dia, eu fui ver, agora caiu a ficha, porque está escrito, não é só você ter o pensamento seu positivo, mas você andar em fidelidade, em lealdade, se chama emuná para os hebreus. Isso eu achei muito interessante. E continuando aqui no versículo que fala, mas o justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus está falando, se você recuar disso, de andar em emuná, de você andar em fé, Deus não vai ter prazer em você, que nós podemos gerar essa confiança,
que Deus possa achar graça em nós, que possamos viver em imunar, em persistência, em lealdade, firmeza. Será que nós estamos vivendo em emunar, passando firmeza, uma lealdade? Será que alguém pode confiar em você? A fé faz isso, nos traz esses benefícios para nós, de você ver a pessoa, você vê o brilho das pessoas. E, continuando em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que vem falando, porém sem fé é impossível agradar a Deus. Deus fala, se nós não temos fé, não acreditamos em Deus, é impossível você agradar a Deus. Para nós estar aqui hoje, até para quem está na casa assistindo, você tem que ter fé. Como que você vai estar ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, sem você não acreditar nele, não ter fé que ele existe, que ele está acima de todos nós, que está no céu e que um dia vai voltar para nos buscar, para nos levar daqui. Nós precisamos ter essa fé, essa confiança, depositar a nossa confiança em Deus. E como eu estava falando, como eu estava bem no começo da pandemia, eu me apavorei, sim, mas eu comecei a buscar a palavra de Deus. Eu comecei a ouvir a palavra de Deus e meditar, e isso foi gerando fé em mim. Nós precisamos ter essa fé. Glória a Deus. Nós precisamos e necessitamos de ter a fé em Deus. Mas como nós podemos ter a fé em Deus? Não é simplesmente de uma hora para outra. É você ouvindo a palavra dia após dia. E a fé, a gente exercita a fé. Como falei, emunar, que significa fé para os hebreus, também ela significa um treinamento. A fé, nós precisamos treinar a nossa fé, para que dia após dia seja aumentada em nós. Como nós podemos ter a fé? Em Romanos 10, no versículo 17, fala assim: assim então a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Que vem falando que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve uma ministração da palavra de Deus, através da live ou aqui, isso vai gerando fé em nós. Ouvindo o louvor que ministra em nós também, ela vai gerando essa fé, essa firmeza. Lê a palavra, está meditando na palavra, dia após dia. Eu tenho esse costume, quando eu escuto a palavra, eu não só paro por aqui, mas eu fico pensando naquela palavra no outro dia, e isso vai gerando fé em mim. Tem vezes a gente passa por uma circunstância, eu lembro da palavra que foi ministrada, e isso vai gerando fé, a fé. Por isso que fala em Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não é só as escrituras que está escrito aqui, mas ela é vida. Quando você lê ela, ela gera aquela esperança, aquela confiança em nós. Por isso que é importante nós estar lendo a palavra de Deus. É daqui que vem nossa fé, é aqui que nós acreditamos, vem aquela fé que sabemos. Quando você lê em Apocalipse, você sabe que Jesus Cristo vai voltar nas nuvens, vai nos buscar. Quando a gente vai lendo em João 14, que Jesus Cristo fala, quando na partida dele, indo ao céu, que ele morreu, ele ressuscitou, e subiu ao Pai, e está à direita de Deus, intercedendo por nós.
mas Ele fala para nós não ficar triste, porque Ele vai voltar para nos buscar, e isso vem gerando fé em nós. Há uma esperança nessa palavra de Deus, porque isso vai gerando fé em nós. Há uma esperança. A gente vai vendo o caos, você vai fazendo igual Pedro, está caminhando, mas se começa a ver o barulho do inimigo, o barulho desse vírus que já levaram muito, e muito também dos nossos irmãos. A gente vai vendo, a gente vai ficando com medo, tem medo sim, que é ser humano, mas a fé não podemos perder. Pedro teve medo ali, mas ele tinha fé em Deus, em Jesus Cristo. Por mais que ele estava afundando, ele estava com medo, afundando ali no mar, mas ele falou para Jesus Cristo, ele estendeu a mão, ele sabia que Jesus Cristo ia salvar ele ali. Nós temos que ter essa ousadia de Pedro, temos que dar o nosso passo de fé, e caminhando em direção a Jesus Cristo. Precisamos viver em fé, e através da palavra, essa fé vai gerando em nós, dia após dia. Glória a Deus, aleluia, que nós não paramos de estar lendo a palavra de Deus, por mais que nós está tendo pelas lives, mais dado em nós está enchendo de Deus. Glória a Deus, ouvindo louvores, o louvor também, ele nos enche, é a palavra de Deus também, ministrada de forma em canções, que nos edifica, que quebra as muralhas, igual a muralha de Jericó. Deus quebrou, derrubou aquelas muralhas através daqueles levitas, que ficaram ali caminhando em volta daquelas muralhas. Também foi uma maneira de Deus derrubar aquela muralha que era muito grande, diante dos olhos de quem estava vendo. Aquela muralha era muito grande, mas através da fé, sem eles fazer esforço físico deles mesmos, ir lá querer socar a marreta naquele muro, foi através da fé. Eles depositaram a confiança em Deus, e Deus derrubou aquela muralha e deu a vitória para eles. Que possamos ter essa fé. Depois de nós ter a fé, lendo a palavra, ouvindo o louvor, uma ministração, nós precisamos treinar. A fé também é treinada. A gente treina a fé, como Jesus Cristo deu exemplo daquele grão, aquela semente de mostarda. Era uma semente, é uma das sementes menores que tem, mas só que é uma semente pequena, mas quando você planta ela cresce, ela vira uma árvore muito grande. Assim mesmo também deve ser nossa fé, que nós começamos, por mais pequena que seja a tua fé, temos que treinar, exercitar para ela crescer. Tem vezes a pessoa vê assim e fala para outro: nossa, a fé seu é grande, né? Não sei se já perguntaram para vocês assim: nossa, você tem muita fé mesmo, parece que é impossível. Sim, é impossível sim para nós, mas para Deus tudo se torna possível. Mas precisamos depositar a nossa fé, essa fé em Deus, porque Deus pode aumentar a nossa fé. E Jesus Cristo nunca foi a favor de nós ter uma fé pequena. Sempre ele estava repreendendo os discípulos dele para ter uma fé maior. Ele via que era necessário, e é necessário nós ter uma fé maior. O maior exemplo disso é Jesus Cristo, a fé que ele tinha. A fé, para nós treinar nossa fé, é igual um esporte, um levantamento de peso, que você está ali, uma pessoa que levanta 200, 100 quilos, ela não começa já com os 100 quilos, 200, ela começa só com a barra, depois vem colocando um peso, 2, 3, vai aumentando, e ela vai gerando mais confiança, e ela vai pegando a habilidade com aquilo ali, igual num time de futebol. Ali tem o especialista, aquele cara
que é de bater pênalti, a falta. Ele treina para aquilo ali, para o momento certo, ele está preparado. E mesma coisa é nossa fé, nós precisamos treinar a nossa fé. Deus está nos chamando para nós treinar a nossa fé. E Deus, sabe como que nós treinamos a nossa fé? Diante dos pequenos obstáculos que Deus coloca diante de nós. Os pequenos obstáculos não acontecem por acaso na nossa vida. Tem vez furou pneu, quebra alguma coisinha ali. Aquilo ali é para exercitar a sua fé. E com isso você vai exercitando. Nessas pequenas coisas, você vai exercitando a sua fé. Dia após dia. Essas coisas não acontecem por acaso na sua vida. Porque nada acontece por acaso na vida daquelas pessoas que creem em Deus. Na vida daquelas pessoas que têm Deus como seu único, suficiente Salvador. Nada acontece por acaso. Se aconteceu alguma coisinha simples ali, ou maior que seja, mas dia após dia, tem alguma coisinha que a gente precisamos exercitar a nossa fé. E muitas das vezes, com essas coisinhas, nós não treinamos a nossa fé. Nós vai querer fazer na força do nosso braço. E no ano que eu vejo na minha vida que Deus faz muito isso, é eu no trânsito, eu dirigindo. Quando chega atrás de me dar aquela buzinada, ali começa a treinar. Esse também é um treinamento. A pessoa fechou você no trânsito, não acontece por acaso. Essas coisinhas é para fortalecer a nossa fé, para nós ter uma fé grande, para nós poder estar diante do obstáculo maior, nós estamos treinados. A fé é de vários níveis. A gente começa com pequeno e vai aumentando, dia após dia. Quando vem e acontece alguma coisa que a gente quer, almeja tanto, Deus, muitas das vezes, Ele coloca diante de nós, e aquilo que você quer tanto, Ele coloca uma muralha do impossível. Sabe para quê? Para ser engrandecido o nome dEle, como Deus fez lá no Egito, com Moisés e aquele povo que saiu do Egito, chegaram diante daquele mar, vinha para trás Faraó com seu exército, e aquele mar na frente dele, Deus fala para Moisés, e esse cajado em sua mão, toque na água. Eles passaram e caminharam em terra seca, que chegava a voar poeira. Isso foi através da fé. E nossa fé tem que ser exercitada. Qual foi a última vez que você exercitou a sua fé? Já tem muito dia? Precisamos exercitar a nossa fé dia após dia. Deus fala na palavra dele que é impossível você agradar a Deus sem fé. Por isso nós temos que viver como os heróis da fé. Eles andavam a vida dele inteira em fé. Enoque chegou a tal ponto da fé dele que foi tirado da terra. Deus levou para ele, a terra não foi digna de ter ele aqui. Precisamos estar exercitando a nossa fé dia após dia. A fé, ela é uma arma muito poderosa, ela é um leque de arma muito poderosa contra Satanás e seus demônios. Como José, falei lá no começo, José, ele passou por tudo aquilo, e a fé dele permaneceu firme. Ele conseguiu chegar onde ele chegou através da fé. Veio muita tentação na vida dele, de Satanás colocando na vida dele, tentando tirar ele do propósito de Deus, mas ele usou a fé, e ele conseguiu sair dessa. Glória a Deus. A fé é muito importante, ela também está com as suas obras. É muito importante nós termos a fé e ter as obras.
lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 18, vem falando: porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Precisamos praticar a fé tem que ser exercitada. É você vir orar de madrugada, é você atender seu próximo, é você ir na frente do hospital na madrugada e orar para aquela pessoa que está enfermo, é você socorrer aquela pessoa que precisa da oração, que precisa que você esteja ali intercedendo, colocando na brecha por aquela pessoa. Isso também é a obra, é você ter aquela ação, não você só ter o pensamento positivo, é você sair do seu conforto e atender aqueles que precisam. Glória a Deus, aleluia. Davi ele teve muita fé. Eu vejo Davi como que a fé dele, o ponto que ele chegou, mais que ele era jovem, ele recebeu uma palavra de Deus que ele ia ser rei, e ele permaneceu firme em Deus, até o ponto que Golias estava desafiando o exército de Israel, e ele chega naquele campo de batalha, ali e ele vê aquele Golias desafiando aquele povo do Deus vivo. Ele estava já há dias ali, desafiando o povo de Deus, e ele chegou ali, ele ouviu o cara, ele falando, aquele que vencer esse gigante, ia casar com a filha do rei, ia ter os recursos todos lá, a favor dele. O irmão dele veio querendo tirar ele dali, e ele não deu a voz do irmão dele, não deu ouvido a voz do mundo. Ele olhava para a palavra, e ele permaneceu firme, e ele continuou querendo saber o que ia, os recursos que ele ia ter, e falaram para ele, e dali levaram ele até o rei, e aquele povo, ele estava aflito, estava temeroso diante daquele gigante, aquele Golias, ele era muito grande, e o Davi, ele tinha 1,60 m, se não me engano, mais baixo que eu, uns 15 centímetros mais baixo que eu, e ele era jovem. Ele chegou perante o rei, olha o que a fé faz, como falei para você na tradução da língua hebraica, emuná, ele tinha aquela fidelidade, ele agia de tal forma que ele inspirava confiança, ele tinha aquela confiança, ele transmitiu essa confiança para o próprio rei, ele acalmou aquele rei, falou: calma, eu vou lutar, eu vou lá em nome de Deus, o Senhor do exército, do Deus vivo, eu vou lá, eu vou lutar. Ao ponto que ele chegou, Davi chegou, na fé que ele tinha certeza. É a mesma coisa que colocar uma criança lutando com a pessoa que é lutador, já de carreira, um grande. E ali, o Davi foi, colocaram as armaduras nele, ele arrancou aquelas vestes, aquela espada, ele foi com o que ele tinha, o recurso que ele treinava já. Davi treinava com a funda, e ele falou para o rei, que ele, em outras palavras, ele falou que ele já tinha treinado, ele já tinha matado um urso, ele estava comparando a grandeza do que ele já tinha feito, ele estava comparando, e pelo tamanho daquele Golias que estava lá desafiando aquele exército, ele passou confiança, ele falou: eu treinei já, eu matei o urso, eu matei o leão. Ele passou essa confiança a esse povo, ele passou confiança ao rei. Davi tinha fé, e ele foi, e Davi chegou ali, foi de encontro com Golias, ele, na primeira pedra, ele derrubou
derrubou Golias no chão. Glória a Deus, João. Aleluia. João agora vai entender. E aquela hora, ele derrubou Golias no chão. E ele imediatamente, ele correu. A primeira pedra ele cravou na testa do Golias, do gigante. Porque ele já tinha treinado a primeira pedra. A habilidade que Davi tinha. O treinamento que ele já tinha para o obstáculo maior. Por isso, nós devemos praticar a nossa fé dia após dia, para quando nós tiver aquele obstáculo maior, que vai vir, de uma hora ou outra vem na nossa vida, nós possamos estar treinado e fazer como Davi, que a primeira pedra derrubou aquele gigante, e Davi saiu correndo, e foi ali, arrancou a espada do Golias, do próprio Golias, porque ele foi com aquele estilingue, aquela funda, arrancou do Golias aquela espada e arrancou a cabeça de Golias. Ele tirou a cabeça do gigante. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é nossa espada. Naquela época, eles lutavam corpo a corpo. E hoje, nossa luta não é contra sangue, não é contra um irmão contra outro. A nossa luta é contra o inimigo, que é Satanás. Que possamos estar preparados, nós possamos treinar a nossa fé, fazer como Davi treinou, fazer com o primeiro investido do inimigo contra a tua vida, você agir com a tua fé e derrubar esse gigante, que possamos treinar a nossa fé. Sem a fé na nossa vida, nos leva à ruína, nos leva ao fracasso, nos leva a tomar decisão que vai nos levar para água abaixo. Esse dia eu até postei, eu acho que foi ontem de ontem, um cachorro pulando de um obstáculo assim, para pegar um passarinho em cima. Ele agiu no impulso do querer dele, não queria nem saber o que estava lá embaixo. Ele não queria nem saber o que ia acontecer. Ele queria simplesmente pegar aquele passarinho e acabar com ele. E logo assim, mostrava ele pegando, nem pegando o passarinho, acho que nem ia pegar o passarinho. E o passarinho ia voando. O passarinho assistindo a preservada dele. Muitas vezes o inimigo está assim, vendo nossa preservada, nós já agindo por nosso impulso. Ele só provoca nós para ver nós fazer igual fez esse cachorro. Pegar no abismo, tentar pegar ele, só dar uma recuada para ver a tua própria queda. E lá embaixo estava o abismo. Que nós possamos ser como Davi, exercitando nossa fé dia após dia, ouvindo a palavra de Deus, porque sem a fé nos leva à ruína, ao fracasso, nos leva a ter medo do que está acontecendo. O maior exemplo de fé que já teve aqui foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era a própria fé andando aqui na terra. Jesus Cristo foi e é e sempre será o maior possuidor da fé. E Ele tem essa fé para nos dar, que possamos estar vivendo em fé, parar de olhar para o lado, que possamos ser igual Pedro, naquele momento que ele viu Jesus Cristo, mesmo ele caiu, fracassou ali na hora, mas que nós possamos estender a nossa mão e dar para Jesus Cristo, para Ele nos puxar no momento que nós fracassar, que nós é ser humano, estamos sujeitos a errar, mas permanecer no erro não. A palavra de Deus está aqui, o manual de Deus está aqui, que possamos estar meditando na palavra de Deus, que não deixamos de estar congregando. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz. A fé nos leva a conquistar algo muito mais além. No exercício da fé, a gente tem que estar exercitando sempre. Eu lembro de algumas coisas que eu exercitei, e dia após dia eu venho tentando, exercitando cada dia mais,
por mais que não aconteça, mas Deus quer que nós está exercitando a nossa fé, afiando a nossa espada, que é a fé, essa arma poderosa contra o inimigo. Eu já usei a fé em várias coisas, nas circunstâncias mais pequenas que seja. Eu já estava até dentro do ônibus, uma vez que eu andava de ônibus, eu não queria que o ônibus parasse em certo lugar, e era ponto dele parar ali, sempre ele parava. Eu não queria que parasse do outro lado lá, mas não queria que parasse num certo lugar, porque eu não gostava de certo aquele lugar, e não gosto até hoje. E eu orei para Deus que não deixasse que ele parava ali, simplesmente o ônibus pegava, passava, parava do outro lado. Era coisinha simples, nós temos que estar exercitando nossa fé em coisas simples, que você parece que é besteira, mas não é um treinamento. Até você sair daqui e ver algo ali, você exercitar a sua fé, falar, não, vai dar certo sim, é ter essa confiança, é estar transmitindo a confiança, que possamos ter emuná na nossa vida, que possamos ter lealdade, fidelidade na palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Já para encerrar, quero estar lendo uma frase. A fé que relaciona-se com ações concretas de obediência à palavra divina, emuná, é o proceder fiel e é a resposta positiva ao Deus que nos ama e interpela para vivermos segundo sua boa, perfeita e agradável vontade. Glória a Deus, aleluia, que possamos viver em fé, dia após dia, que possamos viver em emuná, que possamos transmitir uma confiança tal, que as pessoas possam ver a nós, e até nas atitudes nossas, eles conseguem ter fé através da nossa vida. Eu já muitas vezes, através da vida do pastor, simples palavra que ele falava, gerava fé em mim, aqui mesmo. Os irmãos que ministram aqui, ouvindo o louvor, gerava fé em mim, dava aquele combustão. A fé é esse combustão que dá em nós, dá a certeza de nós crer em Deus, crer naquilo que pode tudo dar certo. Só basta nós crer em Deus, porque nada é impossível para Deus. Só basta nós depositar a nossa confiança em Deus, que essa noite nós podemos ter emuná, ter essa verdadeira fé, a fé em Deus. Que Deus esteja enchendo você através dessa live, dessa ministração que você está ouvindo, hoje ou depois, ou daqui a um ano, não sei quando que você vai estar ouvindo essa ministração, mas que Deus possa tocar em sua vida, e transformar a sua vida, e te encher de emuná, a fé verdadeira em Deus. Aleluia. Quero estar orando com vocês que estão me assistindo na sua casa, seja onde que você está, ou no hospital, nesse lugar que você não consegue ver, não consegue mais ver a luz, na luz, que Deus possa te encher de luz e esperança. Aleluia. Feche teus olhos, deposita a tua confiança em Deus, porque Deus vai te gerar fé, e que possamos, através dessa fé que Deus gerar em você, que você possa treiná-la, ela, dia após dia. Pai, eu peço ao Senhor, que o Senhor derrama a tua graça sobre a vida dos meus irmãos que estão assistindo essa palavra do Senhor, Pai, que seja eficaz na vida dela, que venha gerando fé, essa fé verdadeira no Senhor, como os hebreus falam, emuná, essa fidelidade que ele deposita no Senhor, que eles possam andar em fé, como os heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, no versículo inteiro de Hebreu, vem falando, dando exemplo de homens e mulheres que andaram em fé, eles decidiram andar em fé, e crer no Senhor, porque só o Senhor pode todas as coisas,
porque nada é impossível para o Senhor, porque nós cremos na Tua palavra, nós sabemos que o Senhor existe, que o Senhor é verdadeiro, porque se nós não cremos no Senhor, é em vão tudo que nós faz, em referência ao Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha transformando, derramando a Tua graça e gerando essa fé no Senhor, gerando a imunar sobre cada vida que está nos assistindo. Eu peço, Senhor, que o Senhor cura, que o Senhor liberte e transforme a vida deles, Pai. Eu peço, Senhor, Pai, entre nos hospital, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, seja onde que quer, Pai, que essa pessoa está ouvindo a palavra do Senhor, porque na Tua palavra diz, Pai, que a fé vem pelo ouvir, Pai, e ouvir a palavra do Senhor, Pai, e aqui foi ministrada a palavra do Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue derramando a Tua graça sobre a vida delas, Pai, e deles em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim eu te peço.